Me propus, a partir do convite do Luciano, a falar especialmente do tema, né, do nosso colóquio, Nietzsche e Sartre, de alguma forma resgatando um trabalho que fiz há algum tempo, um artigo publicado no Cadernos Nietzsche sobre isso, e ao mesmo tempo recuperando uma segunda parte que desde 2011 vem sendo adiada. É curioso que nada mais temerário na filosofia do que tentar aproximar dois pensadores autônomos. O esforço de encontrar semelhanças em filosofias distintas quase sempre é recompensado com o enfraquecimento de ambas, né? Transformando o que era antes vigoroso em uma massa disforme. É preciso ter uma necessidade incontornável para que valha a pena o risco de perder a vitalidade do pensamento em questão, né? O perigo se torna maior ainda quando não há uma empatia evidente ou, em nosso caso específico de Sartre com Nietzsche, uma antipatia declarada, né? Em certa medida, esta é a situação de quem almeja aproximar Nietzsche de Sartre. Nas poucas referências produzidas por Sartre, é claro, por um lado, o seu conhecimento da obra nietzschiana, tanto quanto o desprezo por sua falsa relevância filosófica. De duas minguadas citações em O Ser e o Nada, sendo que uma de uma natureza quase que literária, né, a referência à ilusão dos trasmundos, a acusação contundente no ensaio sobre Brice Parran, né, onde Sartre qualifica de frivolidade o pensamento nietzschiano, Sartre deixa claro sua opinião sobre Nietzsche. Temos também textos marginais, né? O mais simbólico, acredito eu, que seja um ensaio perdido, em que Sartre teria elevado Nietzsche ao Olimpo literário em companhia de Baudelaire, Genet, Flaubert. Além desse ensaio, a conhecida novela Une des Fêtes, na qual Sartre se inspira nas figuras de Wagner, Cosima e Nietzsche, né? O personagem referente ao Nietzsche reflete claramente o temperamento do jovem Sartre. Nas lembranças de Raymond Aron, há uma influência decisiva de Nietzsche nos primeiros esboços sartrianos, nos tempos da École Normale, né? Destacadamente nas noções de contingência e na distinção entre para si e em si. Bom, o fato é que nenhuma dessas menções que fiz aqui, tanto, digamos assim, na antipatia declarada, quanto numa certa influência não, não reconhecida, não valorizada, né, acabam por elucidar o caso Nietzsche-Sartre, né, já que houve o caso Wagner por Nietzsche, né, haveria o caso Nietzsche para Sartre nesse caso. Nietzsche é tomado sempre, em todas as referências, como uma inspiração secundária. Acaba sendo a influência da literatura na filosofia, né? Sartre dirá, e aí eu cito, Nietzsche, ele cita algo elogioso, mas que por trás tem um desprezo inerente, né? Que ele vai dizer que Nietzsche é um poeta que teve a infelicidade de ser confundido com um filósofo. Fim de citação. Bom, nesse caso, fica claro que não se trata de uma filosofia reverberando na própria filosofia, como em Sartre nós vemos claramente e assumidamente Hegel, Husserl, Heidegger, Descartes, o próprio Bergson. É de outra natureza. É preciso romper com a rejeição consciente de Sartre por Nietzsche para que o inaudito possa emergir. Por isso, não adianta, por exemplo, analisar a passagem que Sartre recorre à noção de eterno retorno
para explicar Jean Genet em Saint Genet, pois, novamente, se fizermos isso, seguiremos o rastro deixado em que o final já é previsível, a literatura nietzschiana fomentando a filosofia sartreana. Não se trata de recriminar tal prática, mas se almejamos encontrar uma afinidade filosófica entre os dois autores não explicitada, não é cabível retroceder a unicamente uma inspiração literária. É necessário, então, buscar, por assim dizer, becos menos iluminados, situações em que os autores possam parecer mais vulneráveis, menos protegidos com sua estrutura teórica e, assim, mais propícios a novos diálogos, a uma outra interpretação. Para esse fim, ou seja, uma tentativa de encontrar uma abertura para repensar essa relação em termos filosóficos, recorro aqui à primeira intempestiva de Nietzsche, Davi Strauss, sectário e escritor, de 1873, e ao ensaio sartreano, que é a literatura de 47, tendo claramente como plano de fundo teórico um modus operandi em que há uma pretensão de descrição da realidade efetiva, sem, em ambos os casos, cair na objetificação da vida ou na ilusão de uma retirada abstrata da existência, o que significa justamente a noção de extemporaneidade. No momento de euforia germânica, surge um jovem professor de filologia irritado com a pequenez de uma Alemanha que se contenta em ser grande. Para Nietzsche, vitórias militares, imposições territoriais ou mera diversidade cultural não constituem uma civilização invejável. Uma cultura autêntica é aquela que imprime uma unidade à multiplicidade da vida através da plasticidade. É a partir desta análise que Nietzsche resolve escrever ensaios de intervenção, as conhecidas considerações intempestivas, inatuais ou, no caso, extemporâneas. Na primeira intervenção, Nietzsche se propõe a analisar o escritor Davi Strauss na sua obra Antiga e Nova Fé. Porém, por meio desta proposta inicial, Nietzsche realiza uma dura crítica não exclusivamente a Davi Strauss, mas prioritariamente à cultura alemã, a cultura alemã de seu tempo, especialmente ao erudito dessa sociedade, classificado no texto pela alcunha que hoje é consagrada, e de vez em quando perdemos inclusive a sua origem nietzschiana, do filisteu culto. Ao contrário do que a imprensa ou os ilustrados da época pregavam, Nietzsche identifica na Alemanha um enfraquecimento do pensamento, um esvaziamento da vitalidade cultural do seu país. A confusão feita entre uma vitória militar e uma superioridade artística já diz muito sobre a má compreensão do que seja uma cultura admirável e altiva. Torna-se urgente para Nietzsche destruir a discutível sensação de plenitude que os alemães passaram a ter, a fim de poder vislumbrar na sociedade germânica um outro futuro. Nada mais do que o conhecido exercício da filosofia do martelo nietzschiano, né? Destruir para que um novo venha, né? Ao se recusar a compartilhar dessa excitação desmedida e aos seus olhos injustificável, o filósofo alemão se coloca em uma posição privilegiada para repensar seu tempo e descortinar o véu que cegava sua sociedade. Ou seja, afastar-se da realidade para melhor penetrá-la.
né? Não se trata aqui de um movimento metafísico, de uma retirada estrito sensu, né? Mas é de um estranhamento que melhor permite ver. E aqui não irei trabalhar disso, mas podemos ver já certos ecos numa postura fenomenológica, né? Em 1947, Sartre se depara com um cenário inquietante. 2 anos depois de criar a revista, cujo título já demonstra o seu comprometimento com a nova era, Le Temps moderne, Sartre se sente impelido a se colocar à contracorrente, a ser aquele que problematiza com o status quo francês. O bem em perigo é a literatura, e os visigodos em questão são os distintos escritores franceses. O anseio pela pureza na arte da escrita, homens desejosos de serem clérigos, confusão entre poesia e prosa e a recusa de comprometimento no escrever são alguns dos equívocos que introduziram uma debilidade na força vital da linguagem. Em nome de valores eternos, de signos abstratos como a liberdade, justiça e a razão, os eruditos renegam a vida, a sua época, e produzem, assim, uma concepção desencarnada de literatura. Essa desordem passa a ser introjetada pelo escritor ilustrado, que não sabe mais qual é o seu lugar no mundo. Cito Sartre: o homem de letras escreve enquanto se debate. Um dia tem orgulho nisso, sente-se depositário e guarda dos valores ideais. No dia seguinte, sente vergonha disso. Pensa que a literatura se assemelha muito a um modo de afetação especial. Fim de citação. Esta desorientação é um terrível risco para a literatura do século XX. Afinal, a literatura reclama para o seu exercício uma comunidade conjunta. A perda da literatura ameaça consigo a própria comunidade que ela reclama. O suposto erudito, crítico por profissão, e de Sartre irá ironizar, e por desespero, contribui para que, cito Sartre, se leia mal, afoitamente e se julgue antes de se compreender. Fim de citação. Levando a um dilaceramento do nobre tecido que aproxima os homens no espetáculo literário. Em termos sartrianos, esta prática introduz uma opacidade no seio da arte literária, contaminando as palavras e adoecendo a linguagem. Era preciso reagir. Para Nietzsche, o filisteu culto não se trata de uma mera variação do filisteu historicamente entendido. Não é o burguês ignorante, incapaz de reconhecer a sutileza da arte, mas, ao contrário, nesse sentido de uma sutileza incrível teórica, aquele tido como filho da cultura. Intelectuais e artistas que se julgam superiores, porém incapazes de atribuir unidade de estilo ao seu fazer cultural. Da mesma forma, o crítico literário para Sartre não é simplesmente o representante da crítica literária, função esta exercida pelo próprio Sartre em diversos ensaios. É um tipo humano que renega a vida e se esconde atrás de um papel social respeitável para matar um pensamento potente. Em ambos os casos, do filisteu culto e do crítico literário, a cultura está entregue ao seu maior inimigo. Um cenário cultural digno de orgulho não se caracteriza pelo acúmulo de informações, nem pela variedade de técnicas artísticas. É fundamental haver aquilo que o Nietzsche denomina de unidade de estilo. Esta exigência máxima é um querer que dá forma às diferenças e imprime uma expressão à cultura, sem haver supressão da multiplicidade. Este é o caráter plástico exigido por Nietzsche. A força plástica não reduz a uma forma estética, mas abarca toda uma vontade que possui um enfoque criador,
permitindo o surgimento de uma outra natureza para o homem, a cultura. No caso de Sartre, a questão incontornável é o engajamento próprio da linguagem. Ao recorrer à linguagem, o escritor faz com que as palavras sejam engendradas de sentido no exato momento da nomeação, gerando um comprometimento inerente e imediato com o dizer. A noção de engajamento tratado em que é a literatura extrapola a simples exigência política, por assim dizer, ou dogmática, adquirindo uma natureza ontológica. Sartre se refere a um caráter próprio da linguagem, uma habilidade singular da escrita que, ao se iniciar, produz, cito Sartre, uma transmutação contínua do real em real e do irreal em real. Fim da citação. Atribuindo ao escritor um engajamento que se desprende até mesmo de suas intenções iniciais. Ao transformar as figuras do mundo, expressão do Sartre, o autor está, cito Sartre, metido no caso, faça o que fizer, marcado, comprometido, mesmo no seu mais profundo afastamento. Fim de citação. Assim, negar o engajamento é negar a própria linguagem. Mas este não é um único intento do crítico literário. Ele deseja mais do que escapar do engajamento. Quer não só esvaziar a escrita, como também lavá-la até não sobrar um traço de vida em sua prosa. Estes moradores de cemitério, expressão de Sartre, buscam petrificar o pensamento dos autores mortos, lançando mão de classificações abstratas do estilo pessimistas, idealistas, moralistas, etc., quando não recorrem à empobrecedora análise restrita à dimensão histórica, amortecendo o impacto dos pecados do viver, outra expressão do Sartre. É deste modo que os críticos constituem um novo, cito Sartre, mundo desencarnado que o rodeia, um mundo em que as afeições humanas, como não comovem mais, passaram à categoria de afeições exemplares, em suma, de valores. Fim de citação. Esta ligação estreita com a morbidez, esse fascínio pela necrofilia, é um traço marcante também nos filisteus cultos. Nada mais nutritivo para um filisteu culto que digerir pensadores vigorosos. Nietzsche chega a classificar os filisteus cultos de vermes. Sua alegria é evidente e seu prazer indisfarçável. Até aqueles autores aparentemente eleitos pela cultura como dignos de respeito sofrem rasgos e fissuras na sua vitalidade das obras, quando tomados por clássicos ou merecedores de homenagem, né? Aqui também não cabe a gente discutir, mas há uma vertente de interpretação a partir dessa compreensão do pensamento se articulando com a linguagem, de todo a tradicional recusa sartriana de prêmios, homenagens, medalhas e etc., que acaba culminando, inclusive, na recusa do Prêmio Nobel de Literatura. Este gosto pelo estável e seu prezar pela quietude, no caso do crítico literário e do filisteu, né, evidenciam o incômodo de ambos com as vicissitudes da vida, contra sua natureza contingente e seu caráter mutante. Nada mais marginal a uma cultura bárbara do que a desmedida. É preciso decoro e uma postura típica das belas almas, né? Hoje em dia percebemos isso muito claramente de uma certa leitura conservadora, reacionária, que limita toda a expressão artística, podando seu caráter revolucionário, seu incômodo necessário, para reduzi-la completamente a uma experiência de mera exibição de beleza ou mesmo de entretenimento.
Por isso, cito Nietzsche, rejeitam essa confusão de filósofos delirantes e incongruentes, com suas teorias históricas extravagantes e tendenciosas. Essas aberrações poéticas engendradas na embriaguez, pois o filisteu não pode realmente permitir-se ao excesso. Fim de citação. Dentro de seus escritórios de estudo, constrói novas interpretações a fim de suavizar formas do pensar que ainda insistem em irromper contra a harmonia da doçura do viver. A tranquilidade é o ar que respira o crítico literário. Para Sartre, este andar compassado, esta prudência cultivada, são frutos de um descaso proposital com o tempo presente. O erudito queria ser um homem do futuro e assim se ver livre de todas as exigências de sua época. Contudo, não se trata aqui, e isso que eu gostaria que ficasse bem claro, de defender uma comunhão teórica entre as figuras do filisteu culto e do crítico literário. Evidentemente, o primeiro personagem se refere a um tipo que se julga ser predileto das musas, um intelectual artista, um produtor de vaidades, miscelânea esta tomada irresponsavelmente por cultura. Já o crítico literário comporta uma outra dimensão, é do comentarista, do resenhista de obra alheia, atribuidor de valor do trabalho do outro. É aquele que analisa e qualifica a produção artística em nome de valores desencarnados. Ou seja, não se trata disso. Também buscar justapor a reivindicação de uma unidade de estilo na cultura, a imposição de engajamento na linguagem, seria desconhecer a singularidade de cada noção. A unidade de estilo é uma tentativa de dar conta da multiplicidade das expressões artísticas sem que a cultura decaia para um relativismo populista ou uma sofisticação afetada. Enquanto o engajamento opera em uma outra área, é um clamor por uma dimensão ética da linguagem, um apelo ao caráter plural da literatura. Se não se trata nem de uma coisa, nem de outra, vocês podem me perguntar: afinal, o que você pretende, então? Bom, o que eu gostaria verdadeiramente de destacar é uma afinidade na visão de mundo, no tocante à prioridade da existência. É justamente aquilo que subjaz a esses movimentos. Então, nesse caso, o que eu estou querendo dizer, para ser o mais explícito possível, que eu não estou querendo dizer que os dois façam a mesma coisa. O que eu estou propondo é que há uma visão de mundo empática entre os dois. E nesse sentido que a extemporaneidade surge como força nas duas obras filosóficas, né? O título do meu artigo nos Cadernos Nietzsche é justamente Os Bárbaros da Modernidade, né? Justamente essas figuras a contrapelo, né? Esses antimodernos, no sentido que o Antoine Compagnon dá ao termo de antimoderno, né? Esse sentimento, em verdade, extrapola os ensaios escolhidos para análise, que é que eu utilizei como uma entrada meramente privilegiada da questão. Né? Poderíamos, por exemplo, buscar no Ser e o Nada e na genealogia da moral. Né? Isso que eu gostaria de destacar claramente, de não se tratar de uma aproximação conceitual, né? Mas é um pano de fundo existencial. Uma indicação promissora para essa questão é a tarefa que cada um desses filósofos se impôs de pensar o seu tempo. Para Sartre, pensar é se lançar no mundo, na vida. Como não há meios de fugir do presente, o homem deve abraçar sua época.
É desta forma que o filósofo francês crê ser capaz de intervir em seu tempo, pensar o presente em nome de um porvir. Entretanto, não um porvir em fuga, mas na afirmação de um agora. Como não associar essa compreensão de pensamento encarnado, de uma filosofia do presente, com uma postura extemporânea? Nietzsche se faz inatual para ser o melhor crítico do seu tempo. No fundo, a extemporaneidade expressa uma obsessão pelo presente, pelo agora. O presente só floresce para a filosofia quando o pensador rompe a relação imediata e natural com o tempo. Do contrário, o homem descobre-se à imagem e semelhança de um fantoche guiado pelo destino. É através de uma atitude intempestiva, de um distanciamento interessado, e não de um desinteresse, que é possível vislumbrar um futuro capaz de fornecer instrumentos para atacar e compreender os equívocos do presente. Enfim, a influência filosófica de Nietzsche em Sartre não é identificada por conceitos ou recuperação de temas tratados, mas sim por um agir, por uma maneira de se portar no mundo, atitude que acaba por condicionar todo um pensamento filosófico. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Contudo, houve uma mudança. A multiplicidade se desgarrou da vida e se tornou um mérito em si mesmo, e uma nova ordem foi estabelecida. A prática de um jeito, de um fazer filosófico criticado por Nietzsche e Sartre, antes taxada de bárbara, criou-se raízes e tornou-se expressão dominante. Longe desta tragédia, por fim, as batalhas. Apenas os nossos autores foram obrigados a trocarem de trincheiras. Aquele agir não era mais cultuado, mas tido como marginal ao processo vigente. Aquilo que era degenerado assumiu a face de instituído e instruído. Aqueles que desafiavam seu poder tornaram-se bárbaros. Perante sua contemporaneidade, tanto Nietzsche quanto Sartre incorporaram os valores bárbaros, com o intuito de confrontar seus iguais e de transformar suas épocas, civilizações empobrecidas pelo aviltamento da própria noção de homem e de cultura. Se, por ingenuidade, possa parecer pouco este agir filosófico ser o constitutivo desta relação filosófica entre Sartre e Nietzsche, é somente pelo leitor desconhecer o quão sui generis é a empreitada intelectual desses bárbaros da modernidade. Nada poderia ser mais concreto do que esta influência existencial, essa aproximação quase que corpórea. Enfim, a única herança possível que um andarilho pode deixar ao outro é o movimento do próprio corpo, sua inquietude frente à mesmice. O único espólio a ser reclamado por um bárbaro é o seu desejo por dilacerar o estabelecido sobre bases ilusórias. É um martelo rumo àquilo cristalizado pela inércia. Enfim, entender o parentesco de Sartre com Nietzsche ganha relevo justamente a partir de uma inscrição histórica do nosso tempo. Um segredo do agir sartriano, o seu encanto inaudito, é esta inspiração pouco consciente de Nietzsche, este ímpeto perante a vida deixado pelo filósofo alemão. Em outro caso, eu estou chamando a atenção que não é um equívoco de Sartre não dizer isso, mas, ao contrário, a sua inconsciência plena sobre isso é que faz com que esse ímpeto seja mais forte ainda. De certa forma, Sartre constitui-se um Nietzscheano pelo avesso,
Solto das amarras conceituais de sua inspiração, livre então para refletir à sua maneira o seu próprio tempo. Neste sentido, tentar encontrar rastros na obra sartreana de um Nietzsche mais conceitual, ou, em outras palavras, tentar ver Sartre como um intérprete tradicional de Nietzsche, é afastar de vez qualquer possibilidade de vislumbrar a espetacular e decisiva contribuição nietzschiana no modo de se portar sartreano. A falta de percepção de Sartre quanto à sua dívida com Nietzsche diz menos respeito a uma má compreensão de preceitos filosóficos do pensador alemão e mais a própria natureza inesperada desse diálogo, ou seja, desse agir comum, dessa postura existencial. Esta semelhança sem igualdade é fruto de um espelho existencial. Sartre, ao criticar e menosprezar Nietzsche, acaba por evidenciar a si próprio, em uma piada intelectual capaz de interessar um Freud. Nietzsche seria capaz de trazer à tona aquilo que Sartre nunca soube aceitar pacificamente em seu trajeto: sua obsessão pela palavra, seu desejo de se tornar escritor, seu gosto pelo estilo, enfim, sua auto-intitulada neurose burguesa. Nietzsche surge como uma imagem refletida daquilo que Sartre sempre tentou transformar ou superar, mas jamais conseguiu se desvencilhar: a si mesmo. Por causa disso, e não apesar disso, né, com trocadilho, parafraseando a República do Silêncio, esta interlocução implícita, peculiar e paradoxalmente intensa, a revelia de uma mera ascendência teórica, encontra na definição de Bernard-Henri Lévy a conclusão lapidar deste encontro. Cito Bernard-Henri Lévy: dizia Nietzsche não poder crer em um Deus que não soubesse dançar. Sartre não crê, ele dança. Muito obrigado.